Mas nesta manhã nós refletiremos sobre Jesus, as tentações e a palavra. Mateus 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pelo culto, pela vida, pela liberdade que possuímos. Por estarmos aqui diante da Tua palavra na comunhão dos santos. Dá-nos agora da Tua graça, como também a Sua bênção aos professores das nossas crianças que lá estão falando da palavra da verdade para os pequeninos. Cuide de cada um deles. Venha nutrir, Senhor, o coração das nossas crianças e abençoá-los com a semente que há de frutificar em frutos de salvação. E continue conosco, abrindo nosso entendimento, ouvidos e inteligência para ouvirmos a Tua palavra e ela praticarmos. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Como seguidores de Jesus, nós somos desafiados a segui-lo com todas as responsabilidades e deveres que estão contidos neste ato de seguir ao Senhor. E este ato de seguir ao Senhor, como nós percebemos alguns dizendo ser fácil, eu não concordo, eu acho que seguir ao Senhor é tarefa difícil. Porque seguir ao Senhor demanda em responsabilidades que eu tenho para com o Senhor, demanda em compromissos de vida, demanda em renúncia. E foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tanto o ato de negar quanto o ato de tomar a cruz de imediato já não nos remete a uma situação de facilidade. Portanto, não consigo concordar com essa ideia de que seguir a Jesus é fácil, maravilhoso, tranquilo. E para segui-lo, então, eu preciso desta renúncia. E a renúncia é a renúncia do eu. É a renúncia do pastoreio da minha própria vida. Não sou eu mais quem mando, mas é Cristo. É a prática da obediência do dia a dia. Quando eu prefiro imitá-lo, quando eu prefiro obedecê-lo, quando eu prefiro repetir aquilo que eu vi, aquilo que eu vejo em Cristo. Aquilo que eu vi em outros seguidores do Senhor. Aquilo que eu vi naqueles que me pastorearam, que me discipularam. E tudo isso eu vou experimentando no caminhar, não é teoria. Começa de um plano teórico, porque eu recebo informações, e nessas informações estão contidas teorias, mas elas devem se manifestar na minha vida, elas devem se manifestar na sua vida. Essa renúncia, então, que é manifestada no dia a dia, é manifestada quando eu reafirmo o sagrado. Quando eu digo que quero imitar e viver, como cantamos em nossas músicas, aquilo que Ele disse para eu fazer. Mantendo a minha carne no lugar que ela deve estar, que é ali morta, não ressuscitada, mas morta,
A velha iniquidade, o velho homem, as velhas ideias, confirmadas todos os dias com a mente de Cristo em mim. E aí eu me rendo à sua voz. Eu não me rendo à consciência do jeitinho popular. Eu não me rendo às novas ideias, eu não me rendo ao novo modismo, mas eu me rendo à palavra dele. E essa renúncia vai se tornando cada vez mais real. E ela vai se transformando real e eu vou adquirindo o que eu chamo de um comportamento pré-determinado. Um comportamento que é formado a partir do que ele disse e que me molda. E que me transforma, e que me faz viver o resultado da obediência, e não o resultado do que eu acho, do que eu quero, do que eu acredito. E essa renúncia em direção a algo maior, maior do que eu, maior do que você, como disse o apóstolo Paulo, é a manifestação desta crença, de que nós fomos crucificados com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso eu então nego a mim mesmo, eu nego o que eu quero, o que eu acho, eu me submeto ao senhorio dele, e como consequência natural desta renúncia, eu entro numa fila. Na fila dos que estão espalhados pelo globo e que seguem a Cristo. E nesta fila, cada um tem um papel, cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, cada um tem algo a fazer, algo a executar, que é semelhante no princípio, mas diferente nas atuações diversas, que estão relacionadas com os dons, com as qualidades que eu e você possuímos. E este papel, dentro dessa fila, possui variáveis níveis. E esses níveis, eles são múltiplos de acordo com a medida da fé, a medida da obediência que A consegue demonstrar e que B ainda não conseguiu. E diante disso, cada seguidor de Cristo, carregando a sua cruz, vai dando continuidade na história da fé até que ele venha, ou até que eu morra e parta em direção a ele. Por exemplo, ontem, você que assistiu os Breaking News, você que assistiu a mídia internacional, você percebeu sobre a informação de um drama vivido por um dos nossos irmãos, na fila dos que carregam a cruz espalhados pelo mundo, e eu conto e relembro a história do pastor Said. O pastor Said foi um muçulmano devoto. O pastor Said um dia teve um encontro com o Senhor Jesus no seu quarto, lá em Teherã, no Irã. Este encontro foi há mais de uma década atrás, quando o Senhor se revelou ao pastor Said. E depois deste encontro, ele sem medo, pelo menos medo que não paralisa, porque o medo que paralisa é nocivo. O medo que me faz andar com medo é a natureza humana. Ele, com medo ou sem, conseguiu organizar várias igrejas em casas. Irmãos, eu estou falando do Irã, não estou falando de Pompeia nem de Perdizes. Estou falando do lugar que basta um telefonema para a guarda revolucionária te prender e declarar a sua prisão perpétua com tranquilidade. Este pastor, depois de estabelecer muitas igrejas, depois de ter se encontrado com Cristo, tomado a sua cruz, ele eventualmente foi para os Estados Unidos, viveu lá um tempo, brigou com o governo iraniano, até que conseguiu a condição de voltar para o Irã para fundar um orfanato. E fundando esse orfanato começou a crescer e ele continuou carregando a sua cruz, de longe em visitas particulares. Em 2012, numa dessas visitas, aproveitou para visitar os seus pais, que continuaram a morar no Irã. E ao chegar lá, ele
Em setembro de 2002, a guarda revolucionária invadiu a casa dos seus pais, levou-o preso e ele permaneceu de 2012 até o dia de ontem. E no dia de ontem, por causa de uma relação de troca de prisioneiros entre o governo americano e o Irã e a queda de sanções diplomáticas e comerciais, pastor Said e mais 4 homens foram soltos ou foram trocados numa ideia nova que tem surgido na negociação entre Irã e Estados Unidos. E o pastor Said, nesse momento, está na Embaixada da Suíça, aguardando os últimos trâmites para poder voar de volta para os Estados Unidos e reencontrar a sua família, que clama insistentemente pelo seu marido, pelo seu pai preso por mais de 3 anos por causa da fé. Então, essa variação de fé minha e sua, e dele e de outros, encaminham como será o meu carregar da cruz. Esta medida da fé, a minha idealização de quanto eu permito o Senhor atuar ou não, leva-me para executar o papel que Deus tem para mim. E aí eu vou carregando a minha cruz e a minha fé vai se desenvolvendo. E assim nós vencemos as aflições do mundo. Nós vencemos os desafios, nós vencemos a nós mesmos. Porque eu acredito que mesmo a fé de um homem que tem esta coragem, ela vive com certeza flutuações do sofrimento. Flutuações de um dia pensar, será que vale a pena? Será que é isso mesmo a fé? Era como quando os primeiros missionários foram ou se voluntariaram para ir para o Afeganistão. Um monte de igrejas se reuniram para dizer, não, essa não é a vontade de Deus, porque é perigoso. E eu ficava me perguntando, que Bíblia que eles leem? Porque o apóstolo Paulo afirmava o perigo o tempo inteiro e não justificava, é perigoso, não vamos ali, vamos só acolá. Então não existe essa justificativa. Não existe justificativa para dizer o meu papel não pode ser cumprido no morro porque a minha vida correrá risco. Então eles ficam fora da pregação do evangelho. Não existe. Quando eu fui para Israel, eu ouvi muitas e muitas e muitas lideranças. Você é maluco de fazer isso, Deus não quer isso de você. E eu devolvi a pergunta, que Bíblia vocês leem? Eu acho que a minha é outra do que a sua. Acho que eu estou lendo o evangelho de Paraliponemos, ou Bel e o Dragão. Não estou entendendo qual é o ponto. O papel, o meu carregar da cruz está de acordo com a minha medida da fé. Mas a minha medida da fé vai ser provada no caminho, porque nós não temos fé grandiosa. Nós temos fé que nos permite fazer e executar um plano de Deus. Para que assim cheguemos a uma conclusão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte, esse dia triste, esse dia que nós evitamos, ninguém quer falar de morte. Se eu der aqui um seminário sobre como morrer, eu acho que eu ficarei sozinho nesse dia. Porque nós não queremos pensar no procedimento morte, como encarar a morte. Nós gostamos de viver, mas a morte deveria e deve entrar no nosso consciente como o dia mais feliz da nossa vida. Mais feliz para quem vai, mais triste para quem fica. Mas não um desespero. Então, nessa caminhada de renúncia diária, que sofre os ataques do cotidiano, sofre também ataques em camadas superiores. Nós sofremos as tentações. Tentações que o velho homem briga para não fazer, briga para não ceder. Pois se estamos nele, se nós estamos no Senhor, nós seguiremos o exemplo dele. Se seguiremos o exemplo dele, nós faremos o que ele manda e não o que nós queiramos. E as tentações, ora da carne, ora do que eu quero, mas não devo, ora do que eu não permito acontecer, mas que eu desejo, procedem também não só da carne, mas procedem também do maligno. Como nos alertou o apóstolo Pedro, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que
Os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, e eu diria que em muitas localidades passando sofrimentos que nós não temos ideia. Como aquele outro pastor canadense que agora está lá na Coreia com declaração de prisão perpétua. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pedro não tem medo de dizer, sim, nós temos outros ataques. Pedro não tem medo de dizer, o nome dele é diabo. Pedro não tem medo de dizer, olha, talvez as pessoas fiquem achando que isso é uma teologia complexa, vamos colocar só o lado do mal. Não, o nome dele é este, é isso que acontece, ele ruge, ele procura, esta é a missão dele. Jesus, ao nos ensinar a orar, confirmou que as tentações seriam presentes, ao ponto de na sua oração ele nos instruir a dizer, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus nos disse isso porque Ele próprio enfrentou as tentações logo no início do seu ministério. Conforme lemos, Ele teve uma reação. E essa reação diante das inevitáveis tentações que enfrentaremos, este exemplo firmado por Jesus de como reagir é o que eu quero compartilhar com você e pedir a Deus, rogando ao Santo Espírito que essa palavra seja encarnada em nossa existência. Jesus, naquele contexto, estava no jejum de 40 dias e 40 noites. Eu não sei se você já parou para se perguntar por que 40 dias e 40 noites. Nós não falamos assim, eu vou estar no holiday por 7 dias e 7 noites. Mas no jejum, na mentalidade hebraica, jejum não é a abstenção do Facebook ou de chocolate. Jejum bíblico é a abstinência de comida e bebida por 24 horas. E 24 horas encapsula dia e noite. Então, sem comer e sem beber absolutamente nada, essa é a expressão, ideia, exegese do que a Bíblia nos informa. Jesus estava jejuando e diz-nos o texto que ao passar esses dias, ele teve fome. Nós não temos ideia do que é a experiência de Jesus. Se eu perder o almoço, eu já começo com dor de cabeça, irmãos. Se eu perder 2 alimentos, eu entro em colapso. Vou falar, estou desmaiando. Talvez você seja diferente. Mas Jesus está ali numa atitude, num exercício espiritual, e vem o tentador. E a sua proposta questionava, preste atenção, eu sei que você conhece esse texto, mas preste atenção. Nem sempre lemos com clareza o que sabemos. O diabo questiona a identidade de Jesus, número 1, número 2, o diabo questiona a necessidade. Na identidade, ele menciona a paternidade, se és filho de Deus. O tentador continuará a tentar a sua e a minha identidade, pois é terrível, irmãos e irmãs, as consequências do dizer e não ser. Terrível para quem diz o que não é terrível para quem ouve o que não vê. É terrível para o sujeito, é terrível para quem está assistindo o sujeito em ação. O que você diz só pode ser confirmado pelo que você faz. Se o que você faz contraria o que você diz, você não é quem diz ser. E este é o drama da hipocrisia. E quando isso acontece para os chamados domésticos da fé, a situação piora, vezes ao quadrado, ao cubo e outras potências. Quando falamos muito e fazemos pouco. Quando temos máscara de sacerdote, mas não sabemos o que é ser o bom samaritano. Que é quando na face dominical tudo é a paz do Senhor e na segunda de trânsito tudo é o inferno do dia a dia. Esta manifestação de hipocrisia
na teoria não pode e na prática também não deve ser fruto da vida dos seguidores de Cristo. Porque eu não posso imaginar uma vida que carrega a cruz, que renunciou os desejos e dizer que tudo isso é só parte do que eu quero, mas não do que eu vivo. Do que eu penso, mas não do que eu me esforço para viver. Eu repito, irmãos e irmãs, a minha e a sua identidade só poderão ser atestadas quando nós somos tentados e quando resistimos à tentação. A nossa identidade não é confirmada na inércia. Sua identidade é autenticada pela veracidade das suas reações e ações e não da sua, vai com Deus, Deus te abençoe. Segundo, após a identidade ser provada, vem a tentação diante da necessidade. Então guarde isso, identidade primeiro, necessidade segundo. O diabo tentou Jesus diante do que ele precisava, diante da fome que ele sentia. Nas suas necessidades, aquele que ruge como um leão, procurando alguém para devorar, está atento. Ele está atento porque na sua necessidade você é fragilizado, não é? Eu sou fragilizado na minha necessidade. Me fragilizo em oração, me fragilizo em clamor, me fragilizo diante da esperança, me fragilizo com a falta de conhecimento do que virá next, do que virá como próximo. Por isso que o diabo disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se a sua identidade é verdadeira, vença a sua necessidade. Com o seu poder. Se você então e você tem uma necessidade, resolva isso logo. É como quando você está correndo, e aqueles que correram sabem do que eu estou dizendo. E você olha todo mundo parando, e você fica com aquela ideia, acho que eu vou parar. Acho que eu vou desistir. É quando você vê algo que foi grandioso, abençoado, se fragmentando. Você olha para o redor e vê, esse saiu, aquele saiu, acho que eu vou sair também. É quando você não mantém a coragem necessária da renúncia. A lembrança de que eu disse não a mim e sim a Cristo. Se a sua identidade é verdadeira, vença a sua necessidade com o seu poder, é o que o diabo disse. Você pode. Mas Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, isso aqui é um negócio incrível. Preste atenção. Jesus invoca a palavra e nós paramos por aí. Lógico, Jesus sabe a palavra e está recitando a palavra. Jesus está trazendo naquela maior batalha espiritual, a conversa direta de Jesus com o diabo. E perceba, não era a conversa de Jesus com o endemoniado, era de Jesus com o diabo. E naquela grande guerra, Jesus lança as escrituras, Jesus traz o livro de Deuteronômio. Naquele momento, quando o povo relembrava, revisava a lei, antecedendo a entrada na terra de Canaã, na terra prometida, vem essa revisão da lei. Vamos relembrar os conceitos antes da posse. E o contexto é o seguinte, o texto de Deuteronômio nos diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Lembre-se que durante, olha aqui o número, 40 anos, o Senhor esteve com vocês. Para humilhá-los e para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Jesus está invocando um contexto de um povo que sofreu 40 anos, resultado de 40 dias. 40 dias de espionagem que foram transformados em 40 anos de punição. E vem com esse contexto para o diabo. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o quê? Depois os sustentou com maná, que nem vocês, que nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que, aí vem a cotação de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está trazendo o drama de Israel, 40 anos, e a provisão de Deus, deixando claro que o pão não era maior que sua palavra.
pois a sua palavra forma identidade. O pão que supre a necessidade, como foi dado para estes quando precisaram, continuará sendo dado para os seus filhos. Mas o que forma a identidade não é o quanto eu tenho da minha necessidade suprida, mas o quanto eu absorvi e vivo da palavra que é dele. Então, irmãos e irmãs, o diabo o leva para um outro momento. O diabo leva para a cidade santa, coloca-o na parte mais alta do templo e continua a sua briga. Se você é o filho de Deus, de novo, identidade. Jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, com as mãos eles o segurarão. Jesus é fácil, abuse do seu poder. O diabo tenta novamente invocar a identidade do Senhor, o abuso de poder, e cita o Salmo 91. E o Salmo 91 diz, se você fizer do Altíssimo seu refúgio, como já o pastor Jorge nos leu, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Qual o problema desse texto? Qual o drama desse texto? E se você prestou atenção, você já está com várias perguntas. Mas e quando aconteceu aquele mal aqui, acolá e continua acontecendo? O trecho nos fala sobre a regra. A regra é que Deus nos guarda. Mas o texto não anula as exceções. Quando as lutas, o desconhecido chegam sim em nossas tendas. Como chegou na vida de Jó. Como chegou na sua vida. Como já chegou na minha vida. Por isso eu acredito, então, irmãos, que a resposta de Jesus também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus, tem a ver não só com o abuso de poder que o diabo tenta fazer ou trazer a manifestação para Jesus pular de onde estava, mas eu acredito que tentava Jesus aprovar a Deus. Provar como? Era quase que um alerta. Jesus, lembre-se que você irá morrer. Lembre-se que o plano não é o plano de sucesso de seguidores. O plano é morte, morte de cruz. Sofrimento seguido de morte. O diabo então parecia querer enfraquecer a fé. Ele queria enfraquecer a missão. Um apelo para a humanidade fragilizada de Jesus, humanidade que era representada no texto, e ele teve fome. E diante do seu poder dizer, olha, tem alguma coisa errada aí, Jesus. As palavras, as escrituras dizem que mal nenhum chegará. Então ou você pula, ou você pensa que tem sofrimento no futuro. Amados irmãos, jamais sonhe, jamais se equivoque acreditando que é você quem determina o andar da carruagem. O discípulo toma a sua cruz como resultado da sua renúncia. Portanto, ele não pode achar que está contido em seu papel nenhum abuso de poder, nenhum determinismo que pense que sonhe dizer, Deus, eu determino que o Senhor faça isso ou aquilo outro. Eu peço e você obedece, Deus. Irmãos e irmãs, nós que somos provados diariamente, não Deus. Deus não está em provação. Deus não está sofrendo ataques que não conheçam as respostas ou as soluções. Eu sou provado, você é provado, pois Deus é Deus e homens são homens. Quando nós abusamos do poder, quando nós cedemos a essa tentação, nós entramos em grandes frustrações, pois nós desenvolvemos crenças e essas crenças Deus não mandou que nenhum de nós desenvolvesse. Nós lançamos em princípios, em precipícios, e quando percebemos que caímos, daí nós culpamos a Deus. Foi Deus quem fez eu cair nesse precipício. E é assim que muitos se desviam da fé, porque acreditam que podem abusar do poder, abusam do poder e nada acontece, e então se frustram. E Deus está lá de braços cruzados, dizendo, eu não disse para fazer nada disso. Porque a aprovação é para o humano e não para o sagrado. Jesus tinha poder,
Jesus tem poder e preferiu dizer: assim diz a palavra. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou os reinos, o esplendor do mundo e disse: olha, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Esta última tentação, irmãos e irmãs, é muito reveladora. Primeiro porque ela revela um silêncio de Jesus que nós não gostaríamos que houvesse. E o silêncio de Jesus é a confirmação de posse. Jesus não olha para o diabo e disse: mentiroso, pai da mentira, o mundo não é seu. Ele não fala nada disso. Ele talvez seja o embrião do que o apóstolo João mais tarde disse: sabemos que somos de Deus. Somos de Deus. E que o mundo todo está sob poder do maligno, ou em algumas outras versões, o mundo jaz no maligno. Jesus não contraria o diabo dizendo não ser verdade este poder de gerência. Segundo, Jesus finaliza a conversa deixando claro que a tentação era uma proposta de idolatria, de adorar quem não é Deus, mas que se torna Deus. E se torna Deus quando seduz a imaginação e as ambições de quem quer poder e não quer a cruz. E todo o que quer poder e não quer a cruz é literalmente seduzido por essa ideia e torna em Deus o que não é Deus. Quem quer independência e não morte. Quem quer independência e não morte, morte da carne, é seduzido e transforma em ídolo, transforma em Deus, o que jamais deve ser Deus. Como diz a famosa frase do consciente popular, ele vendeu a alma para o diabo, está dando certo. Isso significa ele engoliu o que não devia ter engolido em nome de uma ambição, em nome do desejo de um poder que não é duradouro, mas sim momentâneo. Jesus responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. E quando Jesus conclui, ele está citando o trecho que fala da declaração mais importante do povo hebreu, o texto de Deuteronômio 6. Jesus está invocando o contexto de o Senhor Deus é o único Deus, escute Israel. Jesus está invocando o dever de inculcarmos em nossos filhos a palavra da verdade. Jesus está invocando: ata nos umbrais da porta, coloque perto do coração a palavra dele. Jesus está invocando: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Então o diabo parte e anjos servem ao Senhor, e a história assim termina. Jesus combateu aquela grande guerra entre o Filho de Deus e o maligno somente, eu vou repetir, somente com a repetição da palavra. E só depois da repetição da palavra é que Jesus dá ordem: retire-se. Ao contrário do sai diabo, sai Satanás, está amarrado, show maligno, e cada um com a sua linguagem. Ele vence com a repetição da palavra. Se a nossa missão, irmãos e irmãs, é imitá-lo, é obedecê-lo, nós que renunciamos o eu, devemos seguir o seu exemplo. Devemos vencer as tentações pelo poder da palavra que habita em nós. Para isso eu quero te encorajar ao que você está cansado de saber e talvez cansado de não executar. Eu te encorajo a ler e estudar e viver e se alimentar diariamente da palavra de Deus. Não há como vencer as tentações se a palavra não operar em nós.
E eu sei que esse é um drama, e esse é um drama que nunca acabará. Por isso que a gente escuta diariamente. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Eu começo a ler a Bíblia, minha mente vai para não sei aonde. Eu começo a ler a Bíblia, o telefone toca, é o WhatsApp, está tudo acontecendo. Eu começo a ler a Bíblia, aí eu não entendo, aí eu paro. Eu não entendo, então eu paro, deixa lá para a escola dominical. Estude mais, leia mais, celebre mais. Não tem um só homem de Deus. Não tem uma biografia de alguém que andou com Deus que não haja 2 itens, que é Bíblia e oração. E eu concluo com as palavras de Billy Graham, quando perguntaram para ele se o tempo voltasse. Você que nunca se envolveu em nenhum escândalo moral, ético, você que teve uma vida bonita, se o tempo voltasse, o que você faria? E a resposta dele foi: eu pregaria mais sobre a cruz de Cristo. Número 2, eu estudaria mais a Bíblia. Eu teria mais a palavra em mim. Porque há uma diferença entre ter a linguagem na boca, mas a palavra no coração. E a palavra só entra no coração e dá eco na vida quando eu vivo. Porque daí a hipocrisia morre. E a verdade, que inclui as minhas fraquezas, são manifestadas. E o crescimento acontece.